ficar de pé ou sentar. Aleluia. Mas eu quero te dizer e lembrar nessa manhã pela palavra e presença do Senhor que está aqui, irmão, irmã, que o próprio Jesus falou, aleluia, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Vamos cantar esse hino. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Aleluias. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Acima, acima das mais altas montanhas. Acima. Aleluias. Esperando o vento passar e o meu rumo mudar. Vou voar. Vejo grande temporal, vejo o mar se rebelar, vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. Você pode cantar bem forte. De repente a luz do sol bate forte e rasga o véu. Quanto mais problemas vem, mais com asas. Tenho asas pra voar. Deus tirou-me do meu ninho. Aleluia. Sei que não estou. Tenho asas. Tenho asas pra voar. Vejo grande temporal, vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. De repente a luz do sol bate forte e rasga o véu. Quanto mais problemas vêm, mais eu vou lá pro céu, no esconderijo do Altíssimo. Tenho asas pra voar. Vocês, Deus tirou-me. Glória a Deus por isso. Tenho asas. Glória a Deus. Tenho asas pra voar. Ele, Deus tirou-me do meu ninho. Sei que não estou. Aleluia. Tenho asas pra... Vamos cantar de novo, aleluia. Glória a Jesus. Já chegou o dia, já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, voar. Eu estou cantando um pouco mais baixo para você cantar, irmão. Erguer mais tua voz. A hora de abrir as minhas asas e voar. Esse louvor é tão lindo, irmão. Ainda mais você cantando bem forte. Acima das mais altas. Acima. Acima da circunstância temporal.
Aleluia. Esperando o vento passar e o meu rumo mudar, vou voar. Vejo grande temporal, aleluia. Mas por cima estou voando. De repente a luz do sol bate forte e rasga o véu. Quanto mais problemas vem, mais eu corro lá pro céu. Tenho asas então. Glória a Deus. Que felicidade essa manhã, irmãos. Estar aqui na presença do Senhor, servindo Ele juntamente com os irmãos. Sei que não estou sozinho. Tenho asas pra voar. Tenho asas. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, nome sublime. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tenho asas para voar. Tenho asas para voar. Aplauda mais uma vez o Senhor, igreja. Aleluia. Nós ainda de pé vamos receber nosso irmão diácono. Vai estar fazendo a oração. Deus abençoe a amada igreja. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, aqui essa manhã estão os teus dizimistas devolvendo na tua casa, Senhor. E também venha, Senhor, abençoar a cada mão que está ofertando, Senhor, com as suas ofertas de amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, os irmãos podem sentar, né? Enquanto os diáconos fazem seu trabalho, nós vamos ouvir o coral.
está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, e Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Santo, santo é o Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Chegou o momento, amém, de alimentar nossas almas com a palavra de Deus. E para isto, né, irmãos, Deus tem preparado o seu servo. Nessa manhã vai servir o alimento que vai nos dar mais vida, mais força, mais luz. Aleluia, para mim e para você. Vamos cantar Sublime Graça, ou Eu Amo, Lá maior, irmão. Corinho 15. Vamos receber o servo de Deus, então. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro, no Calvário. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro, no Calvário. Bom dia para todos os irmãos, no nome de Jesus. Estamos felizes nessa manhã, não, irmãos? Porque temos a oportunidade de termos um tempo na presença de Deus. E quando estamos na sua presença, só temos benefícios e vida eterna também. E creio que nessa manhã, Ele tem uma porção para cada um de vocês, algo que você precisa, algo que você precisa alcançar, né? Ele sabe exatamente o que você precisa, e certamente que se você veio com o coração aberto, Ele vai estender a mão e vai fazer alguma coisa em teu benefício, porque Deus ama você. Ele ama de verdade, irmãos. Não é um amor mais ou menos, é amor de verdade. O que impede que Ele faça mais
É nós mesmos. Porque Deus é um cavalheiro. Se tu diz não, Deus também não, então também não quer, eu vou te respeitar. Deus é cavalheiro, irmãos. Então, normalmente nós dissemos para Ele não, e aí não recebemos, porque nós mesmos pedimos para que Ele não faça aquilo. Mas quando abrimos o coração, Senhor, seja feito à vontade, pode me dar tudo o que você quer me dar para meu benefício, Ele vai fazer isso em teu favor. Então, nessa manhã, estamos nessa expectativa de que Jesus Cristo vai derramar algo aqui. Vai derramar o seu Espírito Santo aqui. E nós precisamos desse Espírito Santo. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês 3 escrituras, mas primeiramente em 2 Coríntios, capítulo 9, para nós tomarmos o tema de hoje. Segundo Coríntios 9, versículo 6. E diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Voltamos para o Evangelho de São Marcos, primeiramente no capítulo 9, e verso 23. São Marcos 9, 23. Onde diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E nesse mesmo livro de Marcos 11, 22, onde diz: e Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. Oramos um instante. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, porque Tu tens nos proporcionado, Senhor, essa reunião hoje aqui, Senhor, para estarmos em companheirismo ao redor de Tua Palavra, podermos Te adorar com nossos cânticos, com nossas ofertas, nossos dízimos, com nossa presença. E também, ó Senhor, queremos Te rogar que Tu envie Teu Espírito Santo nessa manhã em cada coração. Ó Senhor, também curando os enfermos, dando vitória a todos, derramando as Tuas bênçãos, porque Tu és a nossa fonte, o nosso recurso, Tu és o nosso provedor. Aleluia, não temos a quem recorrer a não ser a Ti. Oramos em nome de Jesus Cristo para que Tu tome o controle dessa reunião e nos ajude, ó Pai, pois Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Antes de tomar vossos assentos, irmãos, eu gostaria que você cumprimentasse a pessoa que está ao seu lado, mas com um sorriso no seu rosto, bem grande, bonito assim, um sorrisão, né? Aleluia. Você sabe que o sorriso faz muita coisa, né? Aleluia, boa. Estão felizes, irmãos, agora? Puderam sorrir um pouquinho? Amém. Pode sentar, então. Às vezes é tão simples, né, mudar o clima. Às vezes o clima está pesado, era só puxar assim e muda o clima. São pequenas coisas, né? Aleluia. Nós queremos hoje abordar um tema, o que semeia colhe. Mas antes, quero notificar aqui, o irmão Moacir, aquele menino dele que foi atropelado, acabou falecendo ontem, né? Pedimos que Deus conforte os seus pais, né? Sua família, e que Deus ajude eles, né?
Uma coisa que está bem nesse tema, mas quero salientar, e muitas vezes acontece isso. Você sabe, às vezes a pessoa, ele negligencia na fé, e acontece uma tragédia aí. Normalmente, aí eles querem que o pastor saia correndo, orando, e a igreja tem que ter amor, tem que correr atrás e fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Não temos que fazer isso porque negligenciou na fé. Não temos mais responsabilidade. E se é o juízo de Deus, a tua oração não vai resolver nada. Deus simplesmente não vai fazer nada. Normalmente acontece isso, irmãos. Quando as pessoas estão sãs, eles não dão a mínima para Cristo, não dão a mínima para, vamos dizer, a igreja, o ministério. Vão levando tudo na brincadeira e de repente são tocados pela morte. Primeira coisa que acontece é procurar o pastor porque tu tem que ajudar, porque tu tem que fazer. Não fazia nem parte da igreja, não fazia nem parte da comunhão, fazia nada. Eu não vou poder fazer nada por ele. Por que eu tenho que correr? Por que ele não correu antes? Quando teve oportunidade, por que ele não se entregou antes? Por que ele não fez o seu papel antes? Pois quer largar a carga em cima da igreja, né? Isso e aquilo, o diácono não vai, o fulano não tem amor, isso e aquilo. Amor, irmão, nós temos por aqueles que estão lutando pela causa, estão sofrendo por Cristo. Então, se acontecer alguma coisa, logicamente vamos sentir o problema dele, porque fazem parte do nosso companheirismo, estão lutando como nós, sofrendo como nós, aí é diferente. Mas normalmente acontece isso, irmão. Aleluia. Enquanto estão bem, eles não dão atenção. Quando está em condições de servir a Deus corretamente, eles não o fazem. Na hora que a coisa preta pegar, irmão, a gente não tem o que fazer. Teve uma certa ocasião, o profeta, uma mulher só desrespeitou ele no culto. E saiu dali, já ficou mal e ficou doente e começaram, aí toda a família, porque tu tem que vir aqui, pastor, tu tem que vir aqui, porque... E aí de tanto eles incomodar, ele chegou lá, mas não pôde fazer mais nada. Normalmente é assim, irmãos. Deus dá oportunidade, Deus requer respeito, Deus exige certas coisas, e você transgredir, tocar na ferida, tocar em Deus, você pode escrever, irmão, a morte vai pegar você. Estamos cheios disso, irmão. Estamos vendo isso toda hora, todo momento. Não é uma história, é uma coisa real. Porque esse evangelho não é uma brincadeira de evangelho, vamos ficar brincando e discutindo e fazendo um monte de coisa, como se fosse uma não sei o quê. Não, irmão, isso é coisa muito séria. Isso é entre vida e morte. E temos que preservar para que não venhamos ser pego fora da presença de Deus. Porque a morte vai chegar até você, até a mim. Eu tenho que estar seguro com Deus, para que quando ela chegar, eu estou tranquilo. Não vou dar nem problema para os outros. Amém. Bem, o nosso tema aqui é o que semeia, colhe. E lemos a Escritura que temos que saber semear.
Aqui a Bíblia está falando sobre a semeadura daquele que semeia as coisas boas. O que semeia boas coisas, mas muito pouco terá retorno. Os que semeiam muitas coisas boas, constantemente está fazendo, ceifará em abundância. Isso é uma lei, não muda isso. Aleluia. E aí muitas vezes o povo erra, porque às vezes nem semeia coisas boas, semeia coisas más. E também vai receber a colheita. E quando recebe a colheita das coisas más que ele plantou, ele quer colocar a culpa em A, B, C, na igreja, no pastor, em todo mundo. Não, a culpa é dele. A culpa é dele próprio. Aleluia. Agora, nós sabemos que para fazermos as coisas temos que ter fé. E fé somente vem pelo ouvir e crer e viver o que ouvimos da palavra de Deus. Nós podemos dizer que temos dois tipos de fé. A fé natural e a fé que vem de Deus. A fé natural nós usamos todos os dias. Por exemplo, você não teve que fazer uma oração tremenda para Deus fazer um milagre para que você viesse aqui na igreja. Você usou a fé natural. Vou na igreja e creio que irei, e creio que vai ter ônibus, e creio que o meu carro vai funcionar. Simplesmente você crê, eu vou chegar na igreja, não importa se eu vou voando de ônibus, de carro, a pé, de carroça, de bicicleta, eu estarei lá. Isso é fé natural. Aleluia. Eu tenho que levantar, eu tenho que ir no serviço, eu vou chegar no serviço porque eu vou trabalhar 30 dias, vou receber final do mês. Isso é uma fé. É uma fé natural. Então, qualquer coisa que você faz, você está usando uma fé natural, porque se você não usar aquela fé natural, você não vai fazer aquilo. Aleluia. Tem pessoas até que com a fé natural eles conseguem fazer certas coisas ou alcançar certas coisas. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou, e ele tem aquela fé e aquela fé começa a trabalhar, é uma fé natural. E consegue certas coisas com a fé natural dele, não a fé de Deus. Porque temos a fé natural também. Aleluia. Então essa fé chama-se fé humana. Todos vocês têm fé humana. Hoje para tomar café você teve que ter fé. Hoje quem vai almoçar vai ter que ter fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir almoçar. Quantos têm fé que vão almoçar hoje? Meu Deus, quanta fé. Temos fé. Aleluia. Porém, essa fé humana não é o suficiente para a nossa salvação. Ela não é suficiente para nós obtermos, para que o sobrenatural de Deus venha operar. Não é suficiente. É uma fé, mas não é suficiente. Aleluia. E mesmo antes de termos essa fé divina, essa fé que vem de Deus, necessitamos primeiramente ter um contato com Deus para termos amor divino. Porque o amor de Deus é que produz essa outra fé, a fé sobrenatural. Então, se você vai ter fé que vem de Deus, primeiramente você deve amar a Deus. E Jesus disse, quem me ama, guarda meus mandamentos, cumpre a minha palavra. Então ele agora tem a fé que agrada a Deus. A fé que vem de Deus. Aleluia. Então precisamos disso, porque se tivermos só fé natural, essa fé é em vão. É uma fé, mas é vã. Ela não serve para muita coisa, serve para a vida diária, porém não o suficiente para você entrar no reino de Deus. Aleluia. Agora aqui o mensageiro William Branham nos fala na era da igreja de Pérgamo, 155, uma partezinha, ele diz assim, a fé humana não era suficiente naquele tempo e não é suficiente agora. É necessário que a própria fé do Filho de Deus se derrame dentro do coração de um homem,
de maneira que ele possa receber o Senhor da glória no templo não feito por mãos humanas. Então veja, para que Deus venha habitar no templo, esse templo que não foi feito por uma indústria, né? Esse é um templo que não foi feito porque a mamãe e o papai queriam, não. Esse templo foi criado por Deus, foi feito por Deus, e ele somente pode habitar nesse tipo de templo que é dele. Porém, para entrar, temos que ter a fé, mensageira, a fé do Filho de Deus. Essa fé, aí está a diferença da outra fé. Veja, ele continua, nesse mesmo parágrafo ele continua. Essa era uma fé viva, vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não disse que ele vivia pela fé no Filho de Deus. Ele não vivia na fé no Filho de Deus, não. Era a fé do Filho de Deus, que lhe dera vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Então, tem muitos que vivem com fé no Filho de Deus. Até mesmo aqui, quantos têm fé no Filho de Deus? Mas Paulo não tinha fé no Filho de Deus. O mensageiro diz, Paulo, ele tinha a fé do Filho de Deus. Ele tinha a revelação do Filho de Deus. Ele tinha a verdadeira revelação. E essa fé mantinha ele vivendo em vitória cristã. Então, quando a pessoa não vive em vitória, então algo está mal aí. Veja, pode que venham as provas, mas você tem que vencer aquela prova e obter a vitória, porque você tem a fé do Filho de Deus, não no Filho de Deus. Tem gente que tem fé em Deus, você tem que ter a fé de Deus, né? É diferente, é um pouco diferente. Eu acredito no Filho de Deus. Bem, o diabo também crê no Filho de Deus. Agora o assunto é nós termos a fé desse Filho. Aleluia. Então, se você não pode crer corretamente, não, ou ter a fé do Filho de Deus, nada absolutamente vai ajudar você. A tua fé natural não vai conseguir te ajudar. Ela te ajuda até um certo ponto e depois não pode mais ir adiante. Então, os que se aproximam diante de Deus, é necessário que eles tenham fé nele. Veja, e a fé do Filho de Deus é que traz para dentro de você o Senhor da glória, o Espírito Santo. E é isso que nós queremos que Ele habite em nós. Porque se você não quiser que Ele habite em você, certamente alguém vai ocupar esse lugar. Jesus fala daquela parábola, que a pessoa fica liberta, a pessoa aceita Cristo, aceita a palavra, aceita os benefícios de Deus, fica adornada, fica crente, fica bonito, trabalha para Cristo, um monte de coisa, muito bonito, porém vazio ainda. E ele fica iludido que tem, e passa seu tempo, como ele não preenche aquilo com o Senhor da glória, a Bíblia diz que aquele demônio que um dia habitava naquela pessoa, ele retorna para essa pessoa com mais outros 7. Por isso você vê crentes que ficam anos e anos e de repente ficam possuídos, porque não quiseram que Deus habitasse neles. Só o irmão agora negou a fé, virou as cambotas, fez isso, aquilo, aquele outro. Ele nunca quis Deus na sua vida. Então o diabo arrombou a casa e tomou conta dessa casa. O estado dessa pessoa, o mensageiro diz, é pior. A Bíblia diz que é pior do que quando ele começou. Essa pessoa fica praticamente excluída do plano de Deus. Vai ficar muito mais difícil ela voltar para Cristo. Porque ela nunca quis Cristo na verdade. Aleluia. Então, na leitura que nós fizemos
ali em Coríntios, diz assim que, aleluia, tudo que o homem semeia, ele terá uma colheita. Aleluia. E para se colher, primeiramente tem que se plantar. Não se pode colher alguma coisa se não foi plantado alguma coisa. Você não pode chegar em algum lugar e dizer, eu queria milho, mas nenhum milho cresce aqui nessa terra, mas você nunca plantou milho para que viesse milho. Então a lei de Deus não muda. Plantou um grão, quando nasce um grão de milho, cresce um pé e dá mais um grãozinho, não? Mais um? Centenas de grãos, milhares de grãos. Essa coisa colocada no espiritual é a mesmíssima coisa. Veja, é uma chave básica. Por isso, normalmente, as pessoas mais sofrem do que são beneficiadas, porque plantam mais o mal do que o bem. É uma chave e você pode crer ou não crer, vai ser desse jeito. O que você plantar, isso você vai colher logo, dali a pouco, dali adiante. Né? Então, plante o bem, plante o correto, plante a palavra de vida, né? E se você não estiver desistido da fé, que a Bíblia realça isso, se você não desistir no meio do caminho, você vai colher todas as coisas boas, tá, que você plantou, e as más você vai colher de qualquer forma, desistindo ou não. As boas requer ainda que você permaneça ali até que venha a colheita. Quando vem, ela não vem uma semente que tu colocou, vai vir milhares de sementes daquele gênero que você plantou. Então, em Gálatas 6, e versículo 6 em diante, diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, ou a destruição. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Veja que até a vida eterna requer uma vida de semeadura correta. E se não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, para recebermos o que plantamos de bem, temos que não desfalecer, porque no meio do caminho vai vir o diabo dizer, viu, você ajuda esse, tu ajuda aquele, ora aquilo, e faz isso, faz aquilo, cumpre a palavra e tudo, e não está funcionando. Ali normalmente a pessoa desfalece, porque o diabo tentando tirar a tua fé. Porém, se você segura, não, mas Deus não falha, a sua palavra não falha. Então você passa aquele tempo e dali a pouco você vê a tua colheita. Aleluia. Algo que você plantou que é justo, que é correto, que é bom, aleluia. Isso trará para você muitas vezes mais multiplicado. Essa é a lei de Deus. Nós temos que ser sábios, pedir sabedoria a Deus, irmão, para aplicarmos a lei corretamente. Porque a palavra não vai falhar, ela vai trazer o benefício disso. Não há maneira. Você vai receber. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você tem a fé natural e já consegue alguma coisa, imagina você tendo a fé de Deus, a fé de Cristo. E executar a palavra já de uma maneira clara na sua mente. Agora, logicamente que aí temos que observar outras coisas, por exemplo, a infidelidade com Deus, ocultar as transgressões, farão de você um derrotado. Né?
Tem pessoas que são derrotadas porque plantaram a derrota, estão plantando a derrota deles. Né? Eles plantam a sua infelicidade, eles plantam a sua desgraça. Eles mesmos fazem isso, nem é o diabo nem faz nada, só fica olhando. Ele vê que você está plantando bem mal, e mal vai colher. E em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, tem que confessar, claro, só para Deus, né, irmão? Confessa para Deus. É isso, né, irmão? Precisa confessar para Deus, irmão? Não, porque Ele sabe o que você fez, Ele viu. Tu tem que confessar para quem não sabe o que você fez. Oh, Senhor, eu te confesso que eu menti. Deus, eu sei que tu mentiu, não precisa confessar para mim, eu sei que tu fez isso. Tem que confessar para aquele que você mentiu. Então, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, quando a pessoa vai dizer, eu errei, eu falhei, eu transgredi a palavra, pastor, eu transgredi, ministro, eu vim aqui, ou foi na pessoa que você fez o mal, eu quero confessar e quero deixar de fazer isso aí, então você alcança a misericórdia, e então você está novamente no caminho para alcançar a bênção, a prosperidade de Deus em sua vida. Veja que o mensageiro nos fala na mensagem A Crueldade do Pecado, parágrafo 103, ele diz assim, e 104, ele diz assim: como eu gostaria de ocupar-me nesse ponto só um pouquinho. No Éden, observem, quando eles foram expulsos do jardim por causa da transgressão. Todas as bênçãos foram cortadas por causa da transgressão. Então uma transgressão corta todas as bênçãos. Eu penso essa noite que esse é o problema com a igreja. Mas ele tinha esse problema na igreja também lá, onde ele ministrava. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Aí está você. Esse é o problema aí. Estamos recheados de promessas tremendas, extraordinárias, e não conseguimos alcançar nada. Oramos e Deus não dá nada, pedimos e Deus não dá a mínima, e não sentamos para ver se estamos fazendo as coisas corretas, se não há transgressão que deve ser confessada. Você precisa se humilhar, arrumar, ou ver se você não está plantando mal. Porque não é o por muito que você faz, é pelo muito que você obedece à palavra que funciona as coisas. Porque nosso esforço é em vão se o Senhor não abençoar, irmão. Você pode se esforçar o quanto quiser, se Deus não colocar a mão, você vai ficar patinando no mesmo lugar, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não sai do lugar. Você conhece alguém assim? Que sempre está no mesmo estágio? Ninguém conhece. Oh, isso é raro, né? Tem gente na igreja? Estou fazendo uma pergunta. Aleluia, louvado seja Deus. Na mensagem, a escritura na parede, 33 e 34, ele diz assim: então, quando a festa estava animada, mais ou menos como as grandes apresentações televisionadas da moderna Hollywood, eles pensavam que contariam algumas boas piadas sobre a religião, como o traje de Arthur Godfrey, ou algo como aqueles dias modernos, ou algum Ernie Ford, apanhador de ervilhas. Contar algum tipo de piada sobre pregador, mas Deus continuava olhando do céu. Porém, eles pensavam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. Então o mensageiro estava falando aqui de grupos de pessoas que viviam uma vida mundana, que podiam contar piada, podiam escarnecer, podiam fazer coisa, e achava que eles eram intocáveis. Mas o mensageiro diz: mas você colhe o que planta.
Simplesmente, gente, esteja ciente disto. Seja nação, seja igreja e seja indivíduo. Você colhe o que plantou. Essa é uma lei. Queremos se dar bem, mas não queremos plantar bem. Queremos que as coisas funcionem bem, porém nós não funcionamos bem. Aleluia. Nós sempre recebemos o resultado do que fazemos. Aleluia. Temos que aprender a semear, irmãos. Buscar o Senhor é uma maneira de você semear prosperidade. Buscar a Deus. Buscar a Deus é buscar Ele em oração, em clamor, orando, buscando ao Senhor, você se torna próspero. Tem pessoas que pensam que orar não é prosperidade. Orar e buscar o Senhor, de coração, falar com Ele, buscar, realmente você prospera. Em 2 Crônicas 26, 5 diz assim: E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus faz prosperar a pessoa que o busca. Aleluia. Então veja bem, irmãos. Às vezes damos tanta atenção para tantas coisas, achando que a nossa capacidade, a nossa intelectualidade é tremenda para nos ajudar. Só um pouquinho ela ajuda, não ajuda muito. Mas o que faz você prosperar é você buscar a Deus. Se você perder todos os dias 1 hora buscando a Deus, você vai perder 1 hora e vai ganhar a prosperidade do Senhor. São pequenos segredos, irmãos, que o povo não sabe. A mesma Bíblia diz aqui em São Mateus 6, 31. Olha só, Jesus diz: Não andeis, pois, aí inquietos, nervosos, dizendo: o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, com que vamos vestir, o salário não dá, porque eu não sei o que, eu não vou dar oferta hoje, porque senão vai faltar para comprar meia, o inverno está chegando, inquietos, né, nervosos. Jesus diz: porque todas essas coisas os gentios buscam, que os gentios somos nós, que não somos judeus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai dessas coisas, de roupa, de comida, de rancho, de luz, de água, de telefone, até de WhatsApp, né? Ele sabe que você precisa do WhatsApp. Quantos usam o WhatsApp? Veja o que você planta no WhatsApp, porque ele também frutifica. Tudo. Continuando. Mas Jesus orienta: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas de carro, de cavalo, de caminhão, de telefone, de casa, de sítio, de boi, de vaca, tudo essas coisas, roupa boa e bastante dinheiro no bolso e no banco e sabe lá onde mais. Todas essas coisas vos serão acrescentadas se você trabalhar noite e dia. Não está escrito ali. É assim? Quantos trabalham noite e dia e enriqueceram aqui? Mas os que buscam o reino, veja que a prosperidade está em você buscar o reino, porque Deus faz assim. E as coisas despencam tudo porque você buscou. Ele tem que prosperar você. Não que não devemos trabalhar, porque temos que trabalhar. Porém, estou mostrando aqui um caminho maior para você alcançar as coisas que você necessita, pelo menos. Oh, Senhor, eu preciso 4 carros na minha garagem, porque um para comprar rancho, outro para viajar, outro para ir. Bem, se necessita, Deus te dá os 4. Esse dia eu ainda passei numa casa, eu não conhecia, a casa tinha um muro bem grande, e eles levantaram o portão, tinha 4 carros na garagem. Disse: que fé humana tremenda esse homem tem.
Com a fé humana ele conseguiu aquilo. E não era calhambeque. Era carro mesmo, né? E nós que temos as promessas de Deus, por que não podemos ter? Não para a vaidade, mas é uma necessidade. Amém? Veja, porque a prosperidade, ela não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando a tua alma, quantos creem que tem alma aqui? Não? Então vocês são seres humanos, certo? Porque os animais não têm alma. Tem algum animal aqui? Todos creem que tem alma? Então quando a tua alma de dentro está próspera, uma alma que é abençoada por Deus, isso trará então de dentro para fora bênção e prosperidade para a tua vida secular. Veja só na epístola de terceiro São João, só tem um capítulo, no verso 2 diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Então, se a tua alma é próspera, a tua alma está na presença de Deus, é uma alma abençoada, é uma alma ungida, é uma alma que Deus está ali habitando, o que vai sair para fora é só prosperidade, saúde, e todas as coisas você não vai ter necessidade nenhuma de coisa nenhuma, porque a tua alma é próspera. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora que vem a prosperidade. Primeiro a alma, primeiro o reino, primeiro o Senhor. Oh, que chave, irmãos. Aleluia. Parece incrível, mas é uma verdade. Começa a mudar a tua atitude. Perca mais tempo com Deus, irmão, do que um monte de coisa aí. Você já perdeu um monte de tempo com um monte de coisa e não resolveu coisa nenhuma. Então perca tempo com Deus agora e fica perdendo bastante tempo com Ele. E vamos ver se o sobrenatural não vai começar a agir. Porque a tua alma está agora próspera, está tremendamente ungida por Deus. Aquilo vai criar todos os mecanismos para trazer prosperidade para a tua vida secular, de saúde, de família. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Mas tem mecanismos corretos para que, como filhos de Deus, venha se manifestar as coisas que nos pertencem. Na mensagem na obra-prima, nós temos que entender aqui José do Egito, aquele José que foi preso, né? Ele era chamado filho da prosperidade. E ele sempre agiu correto, veja bem, corretamente, mesmo quando ele foi tentado, ele não transgrediu. Quando lhe venderam, ele não ficou aborrecido de ali para diante se tornar infiel, porque lhe venderam, lhe fizeram um gato e sapato dele, vamos dizer assim. Ele não se vendeu, ele não deixou a sua fidelidade com Deus, ele chorou amargamente, mas ficou ali. Sabe o que aconteceu? Ele teve que prosperar. Deus teve que vir e cumprir a sua palavra nele. Ele era o filho da prosperidade. Mas por que a prosperidade? Porque ele agia corretamente. Mesmo debaixo das tribulações e problemas, ele sabia que ele não tinha como transgredir, ele não transgrediu a palavra. Na obra-prima 96 ele diz assim: recorde, ele era o filho da prosperidade, tudo o que ele fez prosperou. Fosse na prisão, estava preso, tudo o que ele fazia na prisão prosperou, tanto que todos os carcereiros ficaram admirados. Dentro da prisão prosperavam as coisas. E onde quer que ele fosse, aquilo estava certo. E não tem
ele prometido para seus filhos, Deus, que ele faria com que tudo operasse para o seu próprio bem? Deus tem prometido que todas as coisas que acontecerem na sua vida é para que venha trazer bem para você. Seja enfermidade, venha a prisão, se você for preso, não porque você era um ladrão, mas porque você foi preso injustamente, ou mesmo a morte e tristeza, seja o que fosse, o que isso seria para o bem daqueles que o amam. Ele prometeu isso, e isso deve ser assim, tem que estar ali. Isso está falado para nós de uma forma figurativa nele. Ele é aquela imagem perfeita de Deus. Jesus, o Filho, Jesus é o Filho também da prosperidade. Ele sempre plantou a coisa certa. Na vida aqui secular, ele praticamente não alcançou coisa nenhuma, vamos dizer. Mas Deus teve que dar, então, o maior prêmio, a maior coisa que podia dar, mesmo no céu, por aquilo que ele fez aqui. E onde está Cristo, sempre a prosperidade. Na mensagem, meu Redentor vive. Ele via a sua vida à medida que ela começava a se mover. E logo em seguida descobriram que ele foi lançado num buraco, enganado pelos irmãos, falando de José. Supondo haver sido morto e lançado dentro de um buraco, foi levantado novamente. José previu isso. Ele viu a si mesmo na prisão, ele viu a si mesmo no calabouço. Ele viu que Deus estava com ele, seja onde que for que ele fosse, ainda assim, Deus estava com ele. Ele era o príncipe da prosperidade. O mundo prosperou. Em todo lugar que José estava, havia prosperidade, pois ele era o príncipe da prosperidade e ele sendo sombra de Cristo. E onde quer que Cristo esteja, há prosperidade. E quando Cristo retornar à terra e toda a maldição da terra for tirado, num dia desse, o velho deserto florescerá como rosas, e os lugares ásperos ficarão planos, ele produzirá em abundância, pois Cristo, ele é o príncipe da prosperidade. Seja onde for que ele esteja, aleluia, o príncipe da prosperidade. Então, se o príncipe da prosperidade, se onde está Cristo, tem que haver prosperidade. Não estamos falando assim, aqui de riquezas, irmãos. Mas, o irmão está falando, nós vamos ser milionários. Não é isso. Prosperidade não quer dizer ser milionário. Prosperidade é você ter em abundância, não faltar nada, você estar bem, vivendo bem. Então veja, irmãos, que a prosperidade da alma, da saúde, da vida material, vem de semearmos as coisas corretas ou permanecermos na retidão da palavra. Aquilo vai atrair as bênçãos, vai atrair as vitórias, coisas que parece que não tem solução enquanto você permanecer corretamente na palavra. Aleluia. São pequenas chaves que temos que aplicar como cristão, porque senão ficamos remando a vida inteira no mesmo lugar. E rema é como duas pessoas no barco, Você já viu duas pessoas num barquinho? Uma remando para frente e outra remando para trás. O barco não sai do lugar. E muitas vezes assim. Aleluia. Temos duas fés, uma rema para frente e outra rema para trás. Sempre fica no mesmo lugar o barco, Não sai do lugar. Passa ano, e passa 10 anos, e passa 20 anos, e a pessoa não sai do lugar. E Deus nos dando com quantidades enormes de bênção e de promessas. Unicamente nos colocar corretamente, e isso é uma chave, abre a porta e aquilo jorra, então, as coisas que necessitamos. Aleluia. Agora, eu vou dar um segredo para aqueles que querem um pouquinho de riqueza. Assim, não muito, assim, 1 milhão, até 10 milhões por aí. Não multimilionário, até 10. Aleluia.
Agora ficar todo mundo atento, vou ganhar 1 milhão. É agora, é agora. Ele vai ensinar agora como é que você faz. E vou mesmo. Aleluia. Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Tu tem só 100 real na poupança, mas você dá com generosidade, esse 100 vai ser multiplicado por no mínimo 100 vezes mais, no mínimo. Agora, continua, os outros preferem reter, segurar o que deveriam ofertar para o Senhor, logicamente, e caem em pobreza. Então, levanta a oferta, né? O camarada está ali com uma mascada de nota de 10, de 20, de 100. Ele abre aquele monte na carteira, ele vai procurar moeda. Ele vai procurar nota de R$2. Porque ele pensa, eu não vou dar essa de 50, porque tem a pizzaria, tem churrasco, essa aqui eu vou passear, não, eu vou dar o menor. É isso não é o problema? Você fica pobre. A Bíblia diz. Outros preferem reter o que deveriam ofertar. Porque o que você lança a Deus, você está plantando na maior e melhor lavoura do mundo. Não tem nada melhor. Mas veja, outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem em pobreza. Até mesmo as denominações sabem disso aqui. Eles incentivam a pessoa até vender a casa e trazer o dinheiro para a igreja. E tem muitos que vão e acabam multiplicando. Deu uma casa, ganha 2, 3. Porque isso é uma lei. Mesmo fazendo errado, mas ainda assim é uma lei. Você o faz, tem que acontecer. Aí continua no verso 25 de 11, diz, o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Nós temos um espírito muito egoísta, irmãos. Nós só queremos ganhar. Quanto eu vou ter de ganho, quanto eu vou poder tirar aí, quanto eu vou lucrar nisso aí. Sabe? Isso é um espírito de engano. Nós temos que fazer o contrário. O quanto eu posso ofertar, ou ser generoso para alguém, então você prospera. Aleluia. Veja só, isso é a Bíblia, irmãos. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Nós temos que encontrar, mais bem-aventurada coisa é receber do que dar. E aí, empobreço. Eu não me considero uma pessoa rica porque eu não sou rico. Sou próspero, tenho um pouco. Mas eu penso que ninguém de vocês foi mais pobre do que eu. Aqui eu creio que nenhum foi mais pobre do que eu. Mas aprendi, do pouco eu colocava no Senhor, colocava as coisas de Deus. Eu sabia que Deus não podia falhar com a sua palavra. Aí chegou um determinado tempo que Deus teve que começar a fazer alguma coisa. O homem só planta certo, ele só faz a coisa, vai ter que explodir. Aí quando explodiu, Deus fez assim, escancarou as portas, e eu mesmo fiquei muito assustado quando começou a prosperidade chegar. Então eu tenho um pouco, e quero ter um pouco mais, não só para mim, mas para repartir para mais pessoas. Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque quando você dá, tem as coisas que você dá para Deus,
para a obra, que já é uma grande... Mas tem aquelas coisas que você dá para as pessoas. Você vê um pobre irmão, que está um baita problemão, você vê, ele não precisa nem dizer, você vê que a coisa está feia para o lado dele. E tu não está lá muito bem também. Mas você vê dizer, eu não vou deixar meu irmão passando fome, não vou deixar ele na situação aqui comendo só polenta, né? Polenta e arroz. Eu tive muito tempo, irmão, quando era bem no começo, eu comia a semana inteira arroz com um ovo. Arroz com um ovo. E no final de semana eu conseguia comprar um quarto de galinha, que sobrava do dinheiro que eu ganhava uma mixaria. Aí um quarto de galinha era cortado, eu conseguia no sábado comer arroz e galinha. E às vezes comprava feijão, no final de semana tinha feijão. Assim era a pobreza. Aí você vê um irmão assim, que você vê que a coisa está feita, chega lá na casa dele, as panelas dele estão vazias, olha para... Não precisa nem dizer, tu vê que a coisa está feia. E você não é rico também. O que você vai fazer? Você vai ser generoso. Tu vai no mercado e traz uma sacolinha para ele e um pedaço de boi também para ele comer. Né? E não precisa contar nada para ninguém. Não, irmão, eu senti de dar e pronto, acabar a história. Você está sendo generoso. O que vai acontecer, irmão? Aleluia. Você prosperará. Se você continuar fazendo isso. O problema é que muitas vezes fizemos isso e aí botamos no Face. Ajudei. Aí você já recebe teu galardão no Face mesmo. Né? Eu não quero o galardão do Face, eu quero o galardão do meu Pai, né? Vamos cuidar, nem tudo você pode estar falando, irmão. Tem que ficar quietinho. Fica entre você e Deus. Aleluia. Logicamente que também a prosperidade vem com o trabalho, porque o trabalho faz parte do programa de Deus. Não estou aqui pregando, irmão, agora vou ficar noite e dia orando e vai descer um dinheiral do céu. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que naquilo que você está fazendo, aquilo vai ser multiplicado. Alguma coisa vai prosperar, vai te levar para cima. Em Provérbios 12, 11 diz assim, a quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, colherá com fartura. Mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Lá tem muita gente que fica iludido. Ele vive de ilusão. Né? Aleluia, ele pensa que não trabalhando, né? Não estou falando aqui dos desempregados, né, irmão? Às vezes acontece, mas tem aquele que não quer trabalhar, ele não gosta. Ele pensa, então fica iludido, né? Ele fica pensando, não, eu sirvo a Deus, vai vir um anjo aí, né? Vai trazer mensalmente o rancho, como levava lá para o Elias, né? Também não diz isso. A Bíblia não diz isso. Isso é uma ilusão. Você tem que trabalhar. No teu trabalho, Deus vai, então depois você vai buscando ao Senhor, vai fazendo as coisas corretas, então Deus vai te levar, e depois te leva no outro, e outro nível, e outro nível, e outro nível. Né? Aleluia. E inclusive com isso aqui nós plantamos também. Às vezes é bom até costurar, né? Você não sabe usar bem, né? O fruto da sua boca, o ser humano conquista o bom para si, se ele plantar bem pela boca. Veja. E o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, tudo que você faz será recompensado, porque aquilo que você faz, tu também dizima ao Senhor, então Deus está obrigado a começar a lhe abençoar. Então, tudo são mecanismos. Em Provérbios 12, 24, diz, as mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. A tua dedicação, o teu esforço, o esforço de tuas mãos, seja elas para o reino de Deus, seja para a tua família mesmo,
chega um ponto que você vai ser o patrão. Pode que leve 1 ano, 10 anos, 20, não importa quanto, mas Deus vai fazer vocês, governarão, quer dizer que vai ser o governante, vai ser o que vai mandar. Porque você passou pelo tempo que deveria passar ali. Mas os preguiçosos serão forçados a trabalhar. Você sabe que tem muita gente, mesmo trabalhando, ele é preguiçoso na empresa, né? O patrão tem que estar chamando atenção. Isso é infidelidade, irmão. Se ele está te pagando, ele quer o melhor de você. Não você querer bancar o malandro. Né? O camarada nem tem problema de rim, mas vai 50 vezes num turno no banheiro. Né? Ele não tem problema de estômago nem nada, mas ele está sempre lá no vaso. Né? Quer dizer, 4 horas de trabalho, na verdade, 3 foi, né, enrolando. Isso é um preguiçoso. Isso é infidelidade. Aleluia. E você vai ficar numa situação muito ruim, porque Deus vai pesar em cima dele. Daqui a pouco você perde o emprego, perde, e depois não se abre porta nenhuma. Por quê? Porque você foi infiel, está sendo infiel. Você não pode ser infiel. Você fez um contrato com o teu patrão, seja o melhor empregado do mundo. Lá. Deus te recompensará até pelo teu trabalho secular quando você serve a Ele. Né? Aleluia. Em Provérbios 14, 23 diz assim: em todo o trabalho dedicado, quer dizer, com esforço, há proveito. Meras palavras, conversa fiada, contudo, conduzem à pobreza. Fala demais, conversa muito, se ilude muito, vive pobre. Quem é que gosta de falar bastante, conversar bastante? Aí se tu olhar bem a vida dele, ele é o pobretão, né? Mas tu olha ele falar, parece um milionário, né? Parece. 24. Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. Tudo que ele mesmo fabrica, é ele mesmo que sofre, né? Mas o sábio é coroado de riqueza. Quem é o sábio, irmão? O sábio é aquele que usa a palavra. Ele busca o Senhor. Ele sabe que o Senhor é a fonte. É ali que está a fonte. Eu não vou estar atrás de riacho, atrás disso, daquilo. Ali está a fonte. Esse é o sábio. Ele sabe que ali que está o segredo todo. E logo ele é coroado de riquezas, de prosperidade, de bênçãos espirituais e logicamente naturais. Louvado seja Deus. São coisas da palavra que, se tomarmos corretamente, vai terminar essa choradeira aí de o Brasil está em crise, a coisa está feia, olha, uma coisa está preta, o diabo está por aí. Eu não vejo o diabo, só vejo Jesus Cristo. Está preto para você? Está ruim a tua coisa, mas eu só vejo coisa clara, né? Só vejo luz. Para você não pode estar preto, irmão. Deus não é preto, Ele é luz. Em Provérbios 11, 26 diz assim: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Tem aqueles comerciantes que você vê, às vezes eles querem aumentar um preço de um produto, eles escondem. Não tem, não deu, não plantou. Aí de R$1 a cebola vai para R$5 o quilo. Aí aparece cebola. Né? O povo amaldiçoa, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Pega, está aqui com R$1 ou R$2, não importa, aqui eu vou deixar para vocês, né, comprarem. E todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Você quer ser respeitado? Você quer ser bem?
faça o bem, faça o correto. Aleluia. Não faça o mal, não queira ser malandro, não queira ser esperto. Eu vou falar aqui algo, o Espírito Santo diz, tem alguém que está bancando malandro aqui, Deus já está na mira dele. Não tem malandragem com Deus. O diabo te fere, acaba com você, como esse outro que foi aí que quis ser um pouco malandro. Eu já vi muitos malandros, irmãos, morrerem. Eles não esperavam que iam morrer naquela forma e tão rápido. Melhor você se arrepender e mudar de atitude antes que você for tocado com a morte e não tem o que fazer mais. Você fica doido, se não morrer de repente, ainda fica aí sem condições de fazer coisa nenhuma. Então aqui a Bíblia diz, aquele que busca o mal, ele será atropelado. Pelo que ele vai ser atropelado? Seria uma boa pergunta, né? Pode ser que seja um caminhão, um avião, um navio, um carro. Pode ser atropelado de muitas coisas. Aleluia. Provérbios 11, 28. Aquele que deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará. Mesmo que você tenha agora eu tenho, irmão, já consegui meu primeiro 1 milhão, está guardadinho. Não confie naquele 1 milhão. Confie sempre no Senhor. Veja, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Aleluia. E nossa confiança, então, tem que ser sempre em Deus. Tanto quanto Ele der, continua, porque você pode perder num instante tudo também, né? Então é melhor estar tua confiança totalmente em Deus. No verso 29, a pessoa que causa problema para a sua família, herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. Você sabe que tem famílias que têm problema, normalmente é um que ocasiona às vezes o problema. E esse que ocasiona o problema vai herdar ventos, vai herdar nada. Veja que Deus tem cuidado das famílias, Ele quer que as famílias sejam respeitadas. Aleluia. E quando você respeita o pai, respeita a mãe, respeita os membros da família ali, às vezes um talvez não seja crente, o outro não seja, mas mesmo assim estão ali, vamos respeitar. Aleluia. Porque o que causa problema vai colher ventos. E nós temos, na verdade, duas famílias, a natural e a espiritual. Então, eu penso que a família espiritual também nós temos que cuidar para não causar problema a essa família, porque quem vai ser prejudicado vai ser você no final das contas. No verso 30, o fruto da justiça é a árvore da vida. Toda pessoa que conquista almas é sábio. Quantos sábios temos aqui, irmãos? Ali tem 1, 2. E os outros não são sábios? O que vocês são? Alguém poderia me dizer? Se você não é sábio, veja, o sábio, ele conquista a alma. Por que ele conquista, irmão? Porque ele já é sábio, ele está primeiramente buscando a Deus, a alma dele é ungida, e logo ele vai ficar cheio de ternura e amor para levar uma alminha para Cristo. Ele vai olhar, ver uma alma penada, vai ver uma alma moribunda, vai ver uma alma toda que não vale nada, e ele vai ter íntima compaixão e vai lá levar o amor de Cristo, ele vai querer trazer essa alma para Cristo. Porque ele é sábio, ele já é sábio, já desde antes. Então, os sábios, eles também conquistam almas. Aleluia. Então, veja que são coisas que temos que praticar para termos uma vida abençoada, alegre, feliz.
Até mesmo os dízimos trazem prosperidade. Na mensagem, Deus sendo mal entendido. Agora, uma coisa, eu tocar no dízimo aqui. Quando você dizima, isso é uma coisa tão sagrada que você deve ter um tempo com Deus para falar do dízimo. Senhor, aqui está o meu dízimo, Senhor. Eu estarei levando a casa, na tua casa, como ordena a palavra. Senhor, olha aqui, ó Senhor, meu dízimo. Aqui está também minha oferta alçada. Ora por aquilo, apresenta a Deus. Faça um tempinho com Deus, mostra para Ele, ó Senhor, estou levando, Senhor, ó, estou levando. Aí Deus, está bem, meu filho, então leva lá. E aí tu leva e apresenta, aí Deus, ó, meu filho está. Porque tem uns que chegam assim, pega coisa assim como se fosse qualquer coisa. Separa aí, tá, isso aí é do dia, tá, sobrou ali, não, pega, põe aqui, tá, leva, tá. Não. Isso é uma coisa sagrada, irmão. Você tem que levar já a Deus, antes de trazer aqui, você já orou, já apresentou a Deus lá na tua casa. Veja, Senhor, eu estou levando. Tem uma conferenciazinha de 5 minutos que seja só para aquilo ali, Senhor, eu quero que você veja que eu estou sendo fiel. Então você está agora considerando que aquilo que você está fazendo é uma coisa sagrada, é uma coisa bíblica, não é meramente vou lá, levar lá, não. Você está consciente? Então aqui o mensageiro diz, Deus sendo mal entendido, 111, ele diz assim, correto. O que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, um homem roubará a Deus, e você diz, onde te roubamos? Nos dízimos e ofertas na minha casa. E provai-me. Então diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos venha maior abastança. Isso é um desafio para qualquer indivíduo. Se eu simplesmente tivesse tempo e não tivesse que entrar nessa pequena escritura que eu gostaria de entrar nos próximos 10 minutos, eu gostaria de lhe dar um testemunho pessoal de como eu estava, até mesmo com fome, minha mãe e os outros com fome, e o pai enfermo, porém eu separava o meu dízimo primeiro e o entregava a Deus, e você deveria ver o que acontecia. Eu nunca vi em minha vida qualquer homem ou mulher que, ainda que ganhe unicamente $1 por semana, traga os 10 centavos daquele dinheiro e coloque na casa do tesouro ou na igreja onde assistem, que Deus não lhe haja abençoado. Se assim não é, podem me chamar de hipócrita, sim, Senhor. Esse é um desafio para qualquer um e cada cristão. Aquilo vai para essa pergunta, cada cristão deve pagar o dízimo, isso deve ser feito. Então veja, irmão, que até isso é uma parte da chave. Deus tem que cumprir as escrituras, Ele faz um desafio, traga os dízimos e faça a prova de mim. Então você pega e traz, ou faz, o Senhor está aqui, ó, tá vendo, Senhor? Tu me deu força, me deu saúde, e me deu condições, eu ganhei o meu saláriozinho, estou levando, Senhor, ó. Ó, Senhor, eu apresento já a Ti, tá? Eu vou levar, tá? E aí você o faz. Ele viu aquilo. Pois outro mês vai fazer a mesma coisa, outro mês outra coisa. Deus vai ser obrigado a abrir as janelas para você, de alguma maneira. Você está sendo fiel aí, está sendo fiel ali, está sendo fiel aí, tu está plantando tudo certo, dali a pouco Deus vai ter que responder. Ele não pode. A única coisa é que nós somos muito apressados. Deus não tem pressa, mas Ele cumpre a sua palavra. Veja, José teve uma promessa, Deus mostrou ele sendo rei, ele levou 20 anos para chegar lá, mas se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo, no tempo do faraó, né? No tempo do Egito. O que era impossível, mas Deus operou um sobrenatural que até o rei dobrou o joelho, né? Diz, é você, pronto. Isso já aconteceu comigo, irmão. De eu arrumar um serviço
que só pela fé, eu não tinha qualificação, zero. E todos foram deixados de lado e o patrão disse, é você. E nem sabia por que estava fazendo isso. Eu fiquei com dor de barriga uns quantos dias. Não dormi não sei quantos dias. Eu disse, mas agora, como vai ser? Meu escritório era metade dessa igreja aqui. E me colocaram numa mesa que parecia uma mesa de banquete, mas era mesa de diretor. Eu nunca sentei numa cadeira de diretor. Me deram a cadeira, parecia um trono andante, né? O senhor senta aí. E aí, que o senhor... Agora o senhor nessa cadeira começa a dar ordens. Aí eu cocei a cabeça. Que ordens eu devo dar? Ah, Jesus, Deus faz coisa que não dá para entender, né? Mas Ele faz, irmão. Então, simplesmente Ele faz isso. E muda toda a situação. Amém, Jesus? Pois bem, irmãos, para nós encerrarmos, nós ainda temos o privilégio, porque nós temos um inimigo que muitas vezes vem no teu caminho para atrapalhar, vem na tua mente para te atrapalhar, né? Ele às vezes tira certas coisas de você, ou porque você falhou, você foi negligente e tudo mais, né? Aleluia. Ou simplesmente ele veio e tirou mesmo. Então você tem o direito de forçar a Satanás a devolver o que te tirou. Deus nos deu autoridade. Você pode dizer para Deus, Deus, eu sou fiel, estou lutando, né? Às vezes estou aí sofrendo, mas não fico sempre ao seu lado, não largo de mão, né? Então agora Satanás está aí me prejudicando, Senhor. Aleluia. Então você tem autoridade, porque você está sempre na presença de Deus. Quando uma pessoa está na presença de Deus, ele tem autoridade, irmão. Veja, irmão, você tem uma unção maior. Quando vem o assaltante, ele chega perto, ele sente que você não é um humano normal. Se tu levanta a mão assim, ele levanta as mãos, tu levanta, ele cai. Porque você está tirando 1 hora por dia na presença de Deus. Não estou falando bobagem. Não. Aleluia, louvado seja Deus. Gosto de ter mais ou menos assim, meio crente, assim, um pouquinho, sabe? Aí, dependendo do diabo que vem, agora se tu está ungido, então você vai ser guiado pelo Espírito Santo, ele vai, né? A Bíblia diz que nós seremos prudentes, tem certas coisas que não podemos se meter, nem ir, nem nada, nós somos prudentes. Mas se caso um diabo aparecer, você tem unção. Você não vai ter medo da morte. Oh, ele vai me matar, está bem, seu Satanás. Tá bem. Não, me mata então. Se Deus te determinou para me matar, para me levar para o céu, então me mata, senão eu te repreendo em nome de Jesus. Os amém saíram bem fininho, né? Irmão, isso é a realidade, irmão. Quando eles foram prender Jesus, irmão, eles perguntaram quem era ele, ele disse, eu sou. Todo mundo caiu endemoniado ali. Ele nem levantou a mão, nem repreendeu o diabo, só disse, eu sou ele. Eles caíram todos endemoniados, primeiro aqueles 50 ou 60 ou 100 soldados, caíram tudo no chão. Ele teve que se esvaziar e deixar que eles pegassem ele. Porque se ele não se esvaziasse, eles não pegavam nunca, nem encostavam nele. Assim é você, irmão, você está ungido e ungido, ungido, ungido. A pouco o diabo, ele sabe, por ali não dá. Então, para encerrar, na mensagem Restauração da Árvore Noiva 88, forçar. Então nós temos o privilégio de forçar Satanás os direitos que Deus nos dá.
Pois Deus tem uma lei, e a palavra é a lei. E Deus, em sua palavra, faz certos direitos para a igreja. Então a igreja tem certos direitos. Portanto, temos o direito de forçar essas reivindicações sobre Satanás e dizer: dê-me isso de volta. E ele tem que fazer isso porque podemos tomar o agente de Deus, o Espírito Santo, e cairmos de joelho e dizer: assim diz o Senhor. Ele tem que entregar isso. Isso é tudo, porque o Espírito Santo está ali para fazê-lo fazer isto. Às vezes tem certas situações, irmão, o pessoal, em vez de fazer o que a Bíblia diz, eles vão brigar com as pessoas, vão discutir com as pessoas. Aí o diabo nem se incomoda, deixa eles brigar, né? Aleluia. Mas aqui o mensageiro diz: quando você cai em joelho, você reivindica o teu filho desviado, tua mulher desviada, lá o problemão que não tem solução, né? Entra o diabo lá e fica reinando. Faça isso, vai ao Senhor e começa a pelejar: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Põe esse diabo fora dessa vida, me dá vitória aí, me dá solução ali, e eu te repreendo desde agora, Satanás, e vai saindo do meu caminho, e vai batalhando, e vai lutando, e vai reivindicando, e dali a pouco ele vai ter que sair. Porque você está usando a lei da palavra, está usando a autoridade da palavra, você está chamando ao Senhor para que aquela coisa seja mudada, e aquilo muda, irmão. Temos que aprender a pelear. Vem o problema, queremos jogar a culpa em todo mundo. Isso não resolve nada, irmão. Se fosse assim, então cada vez que dá um problema eu jogo a culpa e fica solucionado o problema, seria bom, mas não resolve assim. Resolve assim como diz a palavra. Nós irmos a Deus e lutarmos ali, pelearmos ali e botar o diabo para baixo. Satanás, tu sai do meu caminho. Vocês têm que parar de ter medo do diabo, irmão. Vocês têm que dizer: Satanás, eu não te respeito nada. Sai do meu caminho, sai da minha vida, sai do caminho aí da minha família. Aleluia. E vamos trabalhar, irmão, para sermos vencedores sempre. Não de vez em quando, sempre vencedor. Aleluia, conquistando, vendo testemunhos, as pessoas virem aqui trazendo testemunhos gloriosos, poderosos, né? Não aquele testemunho: irmão, eu achei R$1, ó. Testemunho mais maior: não, irmão, eu achei 100 mil. Oh, bom, é melhor que R$1, né? Vocês concordam comigo? 100 mil real é melhor do que R$1? Testemunhos contundentes: irmão, minha família está com problema, meus filhos estavam com problema, minha mulher está com problema, meu marido estava com problema. Não. E às vezes o problema está até em nós. Sai daí. Aí não, né? O bicho não quer que você faça isso, sai daí. Mas às vezes nós somos o problema. Por isso temos que estar na presença de Deus, para que Deus tire o problema de nós, e aí todo vai para o lugar. Por isso estamos na presença de Deus. Senhor, se o diabo está em mim, tira ele. Se eu sou a pedra que está dando problema aí, tira isso de mim. Nós temos que ser humildes, irmãos. Às vezes só achamos defeito nos outros, nós nem temos defeito, né? É como diz: vê o rabo de todo mundo, mas não vê o rabo dele, né? O dele é enorme. É? Temos que saber lutar, ser humilde e saber reconhecer como estamos mal. Vamos a Deus: Senhor, eu não estou muito bem. Vamos nos colocar em pé então, em nome de Jesus. Quantos têm problema que sabem que o diabo está metido aí e quer que ele saia do caminho? Então nós temos esse direito de dizer para o diabo: sai daí. Aleluia. Quantos têm problema de saúde e querem que o diabo saia daí com essa bagagem de doença? Também. Tem problemas econômicos, então vamos expulsar, que o espírito
devorador, porque é um devorador que te devora, irmão. Mas se ele está ali é porque você não está expulsando ele direito. Ou ele criou direito ali. E o Satanás só tem direito em você quando você transgride. Mas conserta a tua vida e aí levanta a mão, Satanás, agora tu vai sair daí. No nome de Jesus Cristo. Nunca ponha na sua cabeça, mas como é que Deus vai fazer isso? Não sei como Ele vai fazer, nem quero saber como Ele vai fazer. Eu creio em Deus. Deus vai fazer a coisa funcionar, ou por ali, ou por lá. Aleluia. Vamos orar então, irmãos.